Boa noite a todos da sala. Disponha. Boa noite, Tailândia. Seja bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Hoje, noite. dia 29 de 10 de 2024, vamos iniciar mais um módulo. Concluímos ontem um módulo aí de informática aplicada e hoje vamos começar indicadores de RH. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar só mais um minuto, pessoal, entrar para a gente poder dar início à nossa aula. Boa noite, Maria Rita. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Hoje está uma chuva muito boa aqui. Na verdade, já deu uma chuva muito boa. Agora está chuviscando. Hoje tá bom, tá fresquinho. Hoje está um clima muito bom. Muito bom, né, gente? Esse tempo assim é maravilhoso. Refresca, as plantas ficam bonitas. É um tempo muito bom. Verdade. Pessoal, às vezes a gente perde um pouco aqui a conexão por conta da chuva. A internet às vezes dá uma bagunçada, mas vai dar tudo certo. Professor, Sim, o seu áudio aí tá assim. duplicado. Isso. É porque eu abri o áudio do meu telefone e a internet voltou no computador. Aí geralmente quando tá esse clima assim, eu deixo o meu telefone no dados móveis e o meu computador no Wi-Fi, porque se um cai ou o outro, a gente não perde a conexão 100%. Sim. Aí quando eu abri o microfone do celular, voltou a internet no computador, aí ficou os dois áudios abertos, por isso que duplicou. Tá ok. Aqui eu faço de tudo para não perder a conexão com vocês. Opa, maravilha. A gente agradece. Só um minutinho, pessoal. Tô tentando fazer aqui passar a apresentação aqui para vocês. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda.
Só um minutinho, pessoal. Eu já vou. Tô tentando aqui compartilhar a minha tela com vocês, só que ele não tá me dando opção. Ele perdeu a conexão, aí ele voltou, aí ele perdeu, ele voltou, mas ele não voltou com saúde. Ficou uma parte que não está funcionando. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui no meu telefone. Só um minuto, pessoal. Meu telefone não suportou. Ele deu um tilt aqui, gente. Ele chegou a reiniciar. Credo. Só um minutinho, pessoal. Tô tentando aqui organizar a situação. Bom, consegui voltar aqui o meu aparelho. Agora eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Sumiu de novo. Só um minuto. Acho que agora vai dar certo. Só um minutinho. Oi, meu filho. Sim. Sim, meu amor.
Tô conseguindo aqui, gente. Só um minuto que vai dar certo. Bom, eu consegui colocar aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso daqui. Para vocês aí está aparecendo a imagem normal, né, gente? Vocês conseguem visualizar, beleza, aí o compartilhamento? Tá meio, para nós aqui tá, ao menos para mim tá, não tá dando para ver direito, Tá professor. pequeno. Tá pequeno. Tá bem pequeno mesmo. Não dá nem para ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da apresentação e eu já volto novamente para ela voltar ao normal. Só um minutinho. Agora vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui do meu computador. A gente vai tentando de um jeito, vai tentando de outro, até que dá certo. O importante é ficar legal para que vocês possam acompanhar aí o conteúdo. Me desculpem aí pelo imprevisto, viu, pessoal? Tranquilo, professor, acontece. É o Mas tempinho que eu, fez ele conf... ficar assim. eu confesso que eu fico com meu coração na mão. Bom, hoje nós vamos começar conteúdo novo, né? Chega daquele negócio de informática. Eu sei que muita gente aí já entende muito bem de informática, ficava até entediado, né, ouvindo eu falar de informática aqui. E hoje nós vamos começar a falar sobre indicadores de RH. É um tema legal, tá? Vocês não vão ficar entediados. É muito bom falar sobre os indicadores. Falar de indicador é bom e a gente vai aprender sobre indicadores dentro de uma empresa, mas a gente também pode usar os indicadores na nossa vida pessoal. De repente a gente quer usar os indicadores para a gente fazer comparação entre o que nós ganhávamos e gastávamos, entre o que nós estamos ganhando e gastando. Então os indicadores eles vêm para controlar. De repente você está comendo muito chocolate. E aí de repente quando você faz lá o índice de indicadores das compras mensais que você faz, e aí você vai observar que o chocolate está excedendo. E muitas vezes você está gastando muito com chocolate. E às vezes está faltando para carne. Está gastando muito com doces. E está faltando as verduras. E aí você, com os indicadores, você consegue equilibrar. Porque você vai saber onde você está gastando mais. E às vezes de forma desnecessária, e onde você está gastando menos e seria necessário gastar mais. Então os indicadores eles vêm para nos mostrar esses pontos
né, esses pontos fracos de uma empresa. Quando nós falamos dos indicadores de RH, aqui a gente vai controlar muitas partes da empresa com os indicadores. Daqui a pouco a gente já vai começar a falar dos indicadores, né? São vários indicadores. E aí a gente vai falar sobre os indicadores de turnover, que seria aquela rotatividade dentro da empresa. A gente vai falar dos indicadores das questões salariais. A gente vai falar dos indicadores na questão de retenção de talentos. Todas essas áreas de uma empresa precisa ser acompanhada, precisa ser ali feito um relatório de tudo que está acontecendo para a gente poder usar os indicadores para a gente saber o que está ruim e que precisa melhorar. E aí os indicadores eles vão nos dar essas informações. Toda tomada de decisão ela precisa passar por uma verificação dos indicadores da empresa para saber se realmente a gente pode tomar decisão. E através desses indicadores é que a gente vai ter muitas respostas dentro da empresa. E aí a gente vai aprender como que a gente vai calcular, como que a gente vai montar esses indicadores, como que a gente vai fazer, né? Então, todo bom gestor precisa saber usar os indicadores ao seu favor para que ele possa gerir bem uma empresa. Então, vocês como supervisores de RH, vocês terão que usar os indicadores, né, para saber como que está o funcionamento da empresa, né, como que está funcionando, está gastando mais, está gastando menos, está desperdiçando, não está desperdiçando, está faltando investimento, não está faltando investimento. Tudo isso nós usamos indicadores para nos dar resultados e resultados satisfatórios. E é através dos resultados que a gente consegue equilibrar as contas de uma empresa, tá? Então é através dos indicadores. Esses indicadores eles são muito importantes. A gente consegue descobrir problemas tão pequenos, né, dentro da empresa através dos indicadores. E aí nós vamos falar sobre eles aqui. Vocês vão aprender, acredito eu, que 80% sobre os indicadores. Existem muitos indicadores, né? Eu não trouxe todos, eu trouxe os principais que a gente utiliza mais dentro das empresas. Então a gente vai falar sobre eles e eu acredito que vocês vão gostar muito desse tema. É bem legal. Alguém já trabalhou com indicadores? Eu não. Não? Eu também não. Eu também não. Ótimo. Então vocês vão. Eu já trabalhei já. Você já trabalhou, Beatriz? Sim. Quais eram os indicadores que vocês utilizavam lá, onde você trabalhava? Eram indicadores na parte de nutrição hospitalar. Olha só, que maravilha. E aí, era satisfatório os resultados ou não? Sim, a gente tinha que fazer o monitoramento, né, trimestral e sempre tinha a meta, né? Por exemplo, a gente tinha um indicador que era de resta e ingesta para a gente monitorar a aceitação dos pacientes referente à alimentação. E quando a satisfação não estava boa, a gente tinha que fazer um plano de ação. Muito bom, que maravilha. E aí, quando a gente faz o plano de ação, a gente consegue solucionar os problemas existentes. E a gente só sabe que eles existem se a gente tiver os indicadores para nos mostrar. Se a gente não tiver, a gente não vai saber dos problemas. Eles vão ficar lá. A gente sabe que às vezes a gente está gastando muito dinheiro com coisas que não está trazendo satisfação. Não foi isso que eu acabei de dizer para você? Às vezes a gente compra muito chocolate e falta dinheiro para verdura. Às vezes a gente compra muito doce e falta o dinheiro das frutas. Então a gente precisa ter um equilíbrio nesse negócio, senão a gente fica gastando muito dinheiro para umas coisas desnecessárias e faltando dinheiro para coisas que realmente importam, realmente são necessárias. Então esses indicadores a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, né? Tem muitas pessoas que têm tipo 10 vidros de perfume e aí está faltando, às vezes está faltando uma blusa, uma calça, está faltando um sapato para usar, mas perfume ele tem 10, ou seja, há um desequilíbrio. Então, se ao invés de comprar perfume, deveria comprar calça, deveria comprar uma blusa, deveria comprar um sapato e tentar equilibrar.
Mas aí, às vezes, por não observar essas coisas, não estar atento a essas coisas, a gente vai sendo levado, né? E aí tem aquela amiga que trabalha com Rinodê, Mary Kay, né? Tem aquela amiga que trabalha com Boticário, e aí a gente vai comprando essas coisas, mesmo sem precisar, porque a amiga tá ali todos os dias trazendo novidade, papapá, papapá, e aí a gente vai comprando. Então, chega desse negócio. A gente vai tentar equilibrar através dos indicadores. Aí você vai começar a observar tudo que você tem, tudo que é necessário e tudo que não é necessário e que você não precisa comprar nos próximos dias ou nos próximos anos, né? Tem pessoas que provavelmente vão olhar e vai dizer assim: eu tenho tanto batom e tanto perfume que eu não preciso comprar em menos de um ano, né? Aí vai dizer: ah, não, professor, eu gosto tanto de comprar batom e perfume. Sim, eu sei que você gosta, mas se não há necessidade disso por enquanto, vamos comprar outras coisas, né? De repente você está precisando mudar o look, né? Outras coisas aí que são mais necessárias, então vamos tentar equilibrar esse negócio. Por que eu estou falando isso? Porque falar da nossa vida pessoal é mais fácil que falar de uma empresa. E aí eu falo da vida pessoal, e aí eu falo da empresa e vocês entendem, né? Vocês compreendem o que eu estou falando. E é basicamente isso, quando a gente olha para os indicadores, né? A Beatriz, que disse que trabalhou com indicadores, alguém mais, além da Bia? Ninguém mais trabalhou com indicadores, além da Bia? Bom, então vamos aqui para a nossa apostila, e a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, e vocês vão tirando aí as suas dúvidas. Indicadores de RH. Todo bom gestor ambiciona pelo crescimento do seu negócio, não é mesmo? Por isso, é muito comum que esses profissionais utilizem ferramentas que o ajudem a ter em mãos informações, a ter na mão informações preciosas. E o meio eficiente de obter esses dados é por meio dos indicadores de RH. Os indicadores de RH são grandes aliados das empresas, pois ajudam a analisar os níveis de desempenho dos colaboradores, assim como também possibilitam entender o nível de crescimento do negócio. No setor de RH, você costuma escolher informações e medir resultados. Não, talvez não seja o caso de vocês, que ainda não estão trabalhando, mas possivelmente vocês irão passar por isso. Medir resultados. De que forma faz isso? Já sabe identificar quais são os indicadores de RH e como eles funcionam? Então vocês vão aprender bastante sobre esse tema. É um tema legal. Vocês não vão ficar entediados. Vocês vão gostar bastante. E a gente vai começar a falar aqui sobre os indicadores. Então, nós vamos estudar, né, o que são os indicadores de RH, como os indicadores de RH podem ajudar as organizações, por que monitorar os indicadores de desempenho de RH, quais são os principais indicadores de RH, como implementar os indicadores de RH nas organizações, é necessário usar todos os indicadores de RH, como escolher os melhores indicadores, o que fazer se os indicadores apontarem um mau cenário, qual é a importância de contar com as ferramentas que automatizam o processo burocrático. Bom, a gente vai falar, né, de várias questões relacionadas aos indicadores. E aqui o que são os indicadores de RH? Conhecidos como KPIs, KPLs, no caso significa Key Performance Indicadores, ou indicadores chaves de performance. Os indicadores de recursos humanos são recursos de extrema importância para o bom funcionamento da organização. Esses indicadores atuam como instrumentos de avaliação do real cenário de qualquer empreendimento, contribuem para a indicação de possíveis ameaças e conduzem os gestores em suas decisões, de modo a solucionar falhas. Então, os indicadores, eles vão nos ajudar
a encontrar em alguns problemas existentes dentro de uma empresa e vai nos ajudar a resolver esses problemas. Criar planos de ação. Como até a Beatriz falou, nós criávamos um plano de ação para corrigir alguns problemas existentes ou para corrigir alguma insatisfação dos nossos colaboradores ou clientes. Então a gente tem que criar algum plano de ação. O que é criar um plano de ação? Por exemplo, nós temos os indicadores e eles estão apontando que os nossos colaboradores estão insatisfeitos com a organização por conta dos horários de trabalhos extensos, estão tendo que fazer horas extras e eles não estão gostando, porque eles têm desejo de retornar para casa no horário certo. E aí, de repente, quando aquele colaborador, ele não consegue pegar o ônibus de retorno para casa às 17h30, porque ele ficou até 17h40, fez 10 minutos de hora extra, aí ele tem que pegar um ônibus das 20 horas. Né? Isso eu acredito que já deve ter acontecido com vocês. Aí você fez 10 minutos de hora extra e tem que ficar até 8h40 na empresa esperando o próximo ônibus para você ir embora. E aí gera aquela insatisfação nos colaboradores. Bom, está gerando insatisfação, o povo está reclamando, vamos criar um plano de ação. Ou a gente coloca um ônibus para atender a necessidade desse pessoal que está ficando que está ficando aqui 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos fazendo hora extras. Então a gente vai ter que colocar um ônibus para levar esse pessoal para casa, para a gente eliminar essa insatisfação, que a insatisfação dele não é com os 10 minutos que ele ficou trabalhando após o horário de trabalho, e ele vai ganhar isso em horas extras. A insatisfação está com o horário de ônibus, porque ele perdeu o ônibus que levava ele para casa e agora ele tem que pegar o próximo às 20 horas, ou seja, 2 horas depois, 1 hora depois, que seja 40 minutos depois. E aí isso está gerando insatisfação. Então vamos criar um plano de ação, vamos colocar um ônibus para levar esses colaboradores para casa. Um horário intermediário, entenderam? Então a gente vai resolver o problema. Aí a gente fala que é criar um plano de ação imediato para resolver o problema. Isso acontece muito, gente. Quando eu trabalhava na empresa, os funcionários ficavam muito insatisfeitos. E aí, às vezes, o funcionário ele tinha que ficar na empresa ali 10 minutos, 15 minutos para resolver algum problema existente na empresa. E aí ele perdia o ônibus de retorno para casa e aí ficava lá rodado, né, mais 1 hora ou 2 esperando o próximo ônibus para voltar para casa. Então é muito ruim. Então tem que ter um plano de ação para eliminar esses problemas, para que a satisfação dos nossos colaboradores não venha a ser frustrada, né? Então a gente tem que cuidar bem dos nossos colaboradores. Então a gente precisa criar plano de ação. E os indicadores de RH, muitas vezes, vai nos dar essas informações. Né? São informações importantíssimas que são coletadas no dia a dia, né, dos nossos trabalhadores. São informações que são coletadas no atendimento aos nossos clientes, né? Qual está sendo a satisfação dos nossos clientes para com a nossa empresa. E aí os indicadores vão nos mostrar como está a satisfação desses clientes. Então, existem vários tipos de indicadores e existem indicadores para vários cenários. E aí a gente precisa adaptar os melhores indicadores às empresas ou à empresa a qual nós estamos trabalhando. Não são todos os indicadores que vão dar certo. A gente precisa adaptar o melhor indicador, certo? Seu Divino levantou a mão, pode falar? Quando tem, vamos supor, como é que eu posso falar aqui? Uma empresa que está tendo muito gasto com material, essas coisas, é o RH que faz também? Tem esse indicador Exatamente. também? Vamos supor, está gastando muito com papel higiênico, por exemplo. Será que é esse que faz esse controle também? Sim, é o RH que vai fazer esse controle também. Aí o que acontece? Cada setor da empresa tem um caixa, né? Tem um determinado valor que ele pode gastar. Só que para ele gastar esse valor, ele precisa justificar. Lógico que tem empresas que vai ter normas diferentes, então não posso dizer isso aqui e falar que isso vale para todas as empresas. Mas na maioria delas,
Cada setor ele tem um valor para ele gastar. Tipo assim, o setor A tem 10 mil para gastar com produtos de higiene e limpeza. Aí o setor B tem 5 mil reais para gastar com produto de higiene e limpeza. E aí cada setor é responsável por comprar esses produtos e justificá-los, né? Justificar ali com nota fiscal, orçamentos, que a pessoa buscou orçamentos, comprou mais barato. Então, cada lugar dentro da empresa, cada departamento, né, ou cada setor da empresa é responsável pelo seu custo ou pelo o dinheiro que é depositado numa conta para que ele possa gastar. Só que aí, quando a empresa entende que eles estão gastando muito, de repente é o mesmo valor para o setor B e para o setor A. Imagine que seja 10 mil para cada setor, né? Para o setor B e para o setor A. E aí o setor A está gastando os 10 mil e não está dando. O setor B está gastando 8 mil e está sobrando. Aí os indicadores de RH vai dizer o seguinte, olha, o setor A está gastando mais do que deveria. Por que o setor A está gastando 10 mil e o setor B está gastando 8 mil e o setor A diz que os 10 mil ainda não está dando? Ou eles não estão fazendo orçamento ou eles estão consumindo demais, estão desperdiçando. E aí eles vão fazer o quê? Um plano de ação para resolver esse problema. Certo? Respondi sua pergunta? Aham. Mas hoje em dia as empresas estão usando muito o cartão corporativo, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Mas só que os setores são responsáveis, porque não tem como a gente, por exemplo, fazer um pacotão e aí a gente distribuir esse negócio, porque fica, por exemplo, imagina uma empresa que tem 30 setores com 10 mil funcionários, no caso 300 pessoas para cada setor. Então, isso para fazer um pacotão fica muito difícil. Aí tem um cartão corporativo, só que para eu usar o cartão corporativo eu tenho que ter 3 orçamentos e já é meio que delimitado o que eu posso comprar. E aí eu faço as compras, beleza, eu fiz as compras, 10 mil para cada setor. Só que um setor está gastando tudo, né, na rodada do mês e não está dando, com produtos de higiene e limpeza. Tem alguma coisa errada. Entendeu? E aí os indicadores de RH vai em cima do gestor. Cara, tem alguma coisa errada. Você está gastando mais do que os outros setores. O dinheiro que a gente está aqui colocando no cartão corporativo para você não está dando para suprir as empresas do seu setor. Tem alguma coisa errada. Vamos verificar se tem algum colaborador que está roubando, se tem algum colaborador que está usando de má fé os produtos, porque alguma coisa está errada. Porque se no setor está dando e está sobrando, por que no outro não está dando e ainda está faltando? Os indicadores vai dizer que tem alguma coisa errada. Isso aí é algo que não tem nem como o cara justificar. Não, mas não tem como justificar. Por que os outros setores da empresa dá e o seu setor não dá? Está errado. E aí o bom gestor, ele vai atrás de resolver o problema. Ele não vai ficar indagando com o RH, porque o RH vai apresentar para ele os dados. Porque na maioria das vezes, quem vai liberar o cartão corporativo? O RH. O RH é que controla o cartão corporativo dos colaboradores. Então ele tem um controle de tudo que as pessoas fazem. Não tem jeito. Então se vocês vão atuar no RH, vocês terão um controle de todas essas informações. Cada gestor que tem um cartão corporativo para comprar alguma coisa, vocês vão ter acesso. Vocês terão acesso às notas fiscais e terão que fiscalizar para saber se realmente foi pago, como foi pago, se realmente fizeram orçamento, se não fizeram orçamento. E aí, tem pessoas que têm um cartão corporativo. Eu tenho um cartão corporativo, eu posso comprar até R$1.000 sem justificar para a empresa, né? Sem justificar. Beleza, aí ele vai lá e compra lá, faz uma compra de R$999, aí ele não faz orçamento, ele não pede desconto, e aí ele quer que a empresa ainda aprova. Aí a empresa vai lá e não aprova aquela compra. Por quê? Ele não fez orçamento e ele não pediu desconto.
E isso para uma empresa é primordial. Se você vai trabalhar como gestor de uma empresa, você tem que colocar isso na sua cabeça. Ah, professor, eu não peço Sim, desconto nem professor. para mim. Então você vai ter que aprender a pedir desconto para a empresa, porque senão você não vai nem vai chegar a ser um gestor. Porque a empresa ela precisa economizar para ela poder ter mais recursos para fazer investimentos. E aí você fala assim, ah, professor, mas é só R$ 50, né? E o desconto que eu pedi lá dava só R$ 50. Para uma empresa lá que gera milhões por Tá ano, sem... Voltou. deu certo aí? Tá me ouvindo bem? Sim, professor, mas deixa eu te falar, geralmente esses cartões, aonde que eu trabalho, eles não fica com colaborador, não. Fica mais com o coordenador, com Com o o gestor. gerente, Não, sabe? mas o gestor é Isso. que usa esse cartão. É só a parte administrativa. Geralmente é o gestor auxiliar administrativo. Porque todo gestor tem um auxiliar administrativo que responde por ele. Então, esse cartão é responsabilidade do gestor. Geralmente, o colaborador ele não tem esse cartão. Assim, os colaboradores, no caso da parte operacional ali, né? No caso, são gestores, supervisores, coordenadores. Quem precisa, né, gerir uma equipe precisa de recurso. Então, Boa noite, professor. Desculpa o atraso aí. Tudo bem, Eline? Boa noite. Pode falar, Beatriz. Então, professor, como o senhor comentou, eu tive uma experiência com essa questão de cartão corporativo, que a empresa exigia no mínimo 4 orçamentos para a gente poder ver qual saía mais em conta. A gente ainda tinha que pedir desconto para depois a empresa aprovar. Quando a empresa aprovava um dos orçamentos, aí que eles liberavam a gente fazer a compra, né? A gente pedia a emissão da nota fiscal para poder eles fazer o pagamento. Muitas empresas são dessa forma. Agora, tem algumas empresas, dependendo do cargo da pessoa, igual, por exemplo, eu tenho um amigo, ele é coordenador, né, numa empresa. E ele tem um cartão e até R$ 1.000 ele pode comprar. Só que o que acontece? De hora ou outra a empresa bloqueia as compras dele, porque ele tem dificuldade de pedir desconto. E aí o gerente dele vai lá e bloqueia, fala, cara, volta lá e pede desconto, porque senão eu não vou liberar essa compra para você, porque ele vai lá, né, faz ali uma análise, ou pega um orçamento ali da compra, já manda para o gerente autorizar ele usar o cartão. Por mais que seja um cartão corporativo e ele tenha muita liberdade, mesmo assim o gerente ainda precisa dar o ok para ele. Aí o cara fala, não, cara, pede desconto. Ele fica bravo, ele fala, não peço nem para mim. Eu falei, cara, como que você vai querer chegar um gestor de uma empresa com essa atitude? Com essa atitude você nunca vai assumir a gerência, você é o melhor que o cara tem, né? O cara, ele é muito bom no que ele faz. Então ele é o coordenador de duas equipes grandes e ele, das unidades das empresas que tem aqui no Brasil, ele é o melhor. Só que ele peca quando ele não pede desconto, porque a empresa olha para isso, gente. Se você tem um cargo dentro da empresa, você tem uma certa liberdade para comprar, se você não sabe pedir desconto, pode começar a aprender. Senão você não vai crescer. Imagina, a empresa coloca na sua mão, na sua disposição, o dinheiro dela para você usar. E você usa e esbanja o dinheiro. Né? Isso funciona com o presidente da República. Né? Ele usa e abusa do nosso dinheiro e a gente não pode fazer nada. Mas dentro de uma empresa, isso não acontece. Se você não usar o dinheiro da empresa de uma forma muito organizada, a empresa não vai promover você. Muito pelo contrário, hora ou outra ele vai estar te chamando a atenção. Então, peça desconto, faça orçamentos, compre no lugar mais barato, faça tudo para que essa empresa gaste menos. E aí você será promovido. Quando a empresa olhar para você e falar, nossa, essa pessoa aí briga nos orçamentos, pede desconto e vai embora e consegue economizar muito. Né? É R$ 50, é R$ 30,
Aí você vai falar assim, mas é R$ 30 para uma empresa que ganha milhões, isso não é nada, tá? Mas essa empresa que ganha milhões, ela também gasta milhões. Agora imagina, existe, só um exemplo, existe lá 1.000 colaboradores que usam o dinheiro da empresa. Se esses 1.000 colaboradores conseguir R$ 30 de desconto todos os dias, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro que no final das contas vai sobrar no caixa da empresa para ela poder fazer novos investimentos. Então a gente tem que pensar não só na nossa compra, não só no momento em que nós estamos comprando, mas a gente tem que pensar, por exemplo, a longo prazo. Aí você fala assim, professor, não peço desconto porque, é muito pouco, né? É 50 centavos, R$ 1. Gente, quando eu peço desconto que eu não ganho, eu fico chateado. Chateado. Se a pessoa me der 50 centavos de desconto, eu já fico feliz. Não, deu 50 centavos, tá bom. Agora, quando eu peço desconto e a pessoa não dá, eu fico chateado, porque tudo que eu compro à vista. Eu não compro nada a prazo, eu não compro nada no cartão, eu compro tudo à vista. Então, quando eu peço um desconto, eu quero ter o desconto. E a gente consegue ter muito desconto, né? Hein, professor? Sim? Você viu aquele caso tempo atrás que a loja americana teve um desfalque lá, que através dos funcionários lá, que eles aprontou? 3 O pessoal do milhões! RH, eles colocavam um valor a mais, parece, e pegava, depositava, não sei, e falava que era outro valor, não é? Eu E não o sei o pessoal que do que os RH, eu caras... acho, estava inclusive isso aí, estava no meio, estava. Eu não sei o que esses caras faziam, não, mas eu sei que eles roubaram milhões da empresa. O que acontece? Por exemplo, se você trabalha no departamento de compra, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque vai vir muitas propostas indecentes para você. Tá? Isso aconteceu na Perdigão, eu tinha alguns conhecidos lá e os caras estavam roubando. O cara já tinha comprado fazenda roubando da Perdigão. Gado. Eles eram 3. E aí o que os caras faziam? Eles faziam compras de vacina, medicamentos, eles faziam compra de insumos. E nessas compras, eles fechavam contratos milionários com muitas empresas e esses contratos, as empresas pagavam por fora para eles fecharem esses contratos. Então eles recebiam 100 mil, 200 mil, 300 mil de cada empresa que eles fechavam um contrato milionário para poder comprar as coisas dessas empresas. E aí eles estavam pegando por fora. Aí, tipo assim, a empresa que fez o contrato com a empresa que ele trabalhava, no caso, as empresas que faziam contrato com a Perdigão, pagava tipo 2,5 milhões, né, no contrato. E aí o cara já estava salvando ali 200 mil, 300 mil que o cara ia depositar na conta do cara que tinha fechado o contrato, o responsável por fechar. Então, assim, os caras roubavam muito dinheiro. Era 30 mil, 10 mil, 40 mil, 50 mil, os caras tinham comprado fazenda já. E aí, quando houve uma fusão, que eles mudaram o sistema da empresa, aí houve aquela fusão. Perdigão e Sadia. Aí os indicadores mostraram os caras estavam roubando, porque os indicadores apresentaram os resultados de outras unidades, por exemplo. Aí eles começaram a fazer a comparação com a Sadia e Perdigão. E aí eles viram que a Sadia, os contratos fechados com a Sadia eram menores do que os contratos que estavam sendo fechados com a Perdigão. E às vezes a mesma empresa. Tipo assim, com a Sadia o contrato era 2 milhões, com a Perdigão era 2,5 milhões. E aí quando houve a fusão, eles descobriram que os caras estavam roubando. E aí eles começaram a investigar, e eles viram que os caras já tinham comprado fazenda. E foi os indicadores de RH que descobriu, gente. Porque eles fizeram uma comparação. E aí peraí, tá errado aí. E é o mesmo fornecedor que vende para Sadia, o mesmo fornecedor que vende para Perdigão, por que para Sadia é 2 milhões e para Perdigão é 2,5 milhões? Tem alguma coisa errada? Vamos descobrir. Começaram a fiscalizar. Olha os mau caráter lá, roubando uma fortuna. O cara tinha 27 anos de empresa.
E o cara roubando a empresa, gente. Eu não sei o que tem na cabeça. O cara tinha um salário bom, né? O cara ganhava bem, o cara não precisava roubar da empresa. E o cara lá roubando a empresa. Então, a gente tome muito cuidado. Propostas virão, tá? De repente você vai trabalhar com o RH, você vai trabalhar no departamento de compras. São contratos milionários. Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Propostas virão, né? Amigos meus já receberam proposta de 30 mil, 40 mil, e a pessoa diz assim, não, eu tenho honra, eu tenho caráter, nunca que eu vou aceitar uma proposta dessa. E deixaram até de comprar daquele fornecedor por conta dessas propostas que o fornecedor estava mandando para ele. Então, assim, tome muito cuidado, tá? Porque isso é tentador, mas isso pode levar você à ruína. Porque os indicadores de RH sempre vão descobrir essas maracutaia aí, tá? Porque não tem como fazer comparação. Aí a pessoa na hora, ele não pensa, ah, eu vou fechar, vai dar tudo certo. Vou pegar esses 30 mil, vou comprar um carro, vou comprar um Fusca e tchau, obrigado, vai dar tudo certo. Não dá certo, gente. Porque a empresa, ela tem uma história e um histórico. E os indicadores vão mostrar que nos anos anteriores, essa mesma compra era mais barata. Por que agora essa mesma compra está mais cara? Então, os próprios indicadores vão entregar você. E aí, você vai acabar com a sua reputação, corre o risco de ser processado, ir para a cadeia. Não vale a pena. Abram os olhos de vocês. Vocês ainda estão aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Isso só não acontece quando é, tipo assim, prefeitura, essas coisas assim, né? Que não descobre essas coisas, licitação, né? Eu não sei por que esses caras compram fazenda, viu? Só não sei por quê, tá? Você pode observar que tem uns vereadores aí que tá comprando um carrão, casam no burro, e o salário deles parece que não é muito compatível com aquele negócio, não. Uns prefeitos aí que tipo assim, tinham uma riqueza ali de 100 mil reais, depois que ele sai da prefeitura já tá com um patrimônio de 3 milhões, 4 milhões. Assim, os caras é muito inteligente, né? Eles fazem investimentos assim fantásticos e ganham muito dinheiro com os investimentos que eles fazem. Então, assim, os caras são inteligentes mais. Só que hora ou outra um tá sendo levado preso aí. Não sei por que não. Aí, É assim, os verdade. maiorzão, né, não fica na cadeia não, tá? Os que tem amigo lá em cima lá não fica na cadeia não. Ele vai lá, fica na cadeia um pouquinho, depois os grandão vai lá, cancela os processos todinho, tira ele, livra a barra dele, fica tudo certo. É porque é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Então, dá tudo certo. No final dá tudo certo, viu? No final vira tudo pizza. No final vira tudo pizza. Não, pizza não. Eles comem caviar, né? No final vira tudo caviar. Hotel de luxo em Roma, Paris. Aí a gente aqui no máximo que consegue ir ali em Paris na Iguara, né? E eles lá, curtindo. Tá bom. Deixa esse povo pra lá. Um dia talvez eles se arrependerão, né, dessas coisas e pensarão nas milhares de pessoas que morreram na fila do SUS esperando uma cirurgia e não fez, porque o cara estava viajando aí o mundo inteiro e ficando nos melhores hotéis e comendo a melhor comida, enquanto pessoas estavam morrendo aí nos hospitais e eles não estavam nem aí para a população. Talvez um dia o cara se arrependa, né? Tomara que se arrependa, né? Bom, Acho vamos. difícil. Meio difícil. Eu torço para que ele se É, arrependa. pelo que nós estamos vendo ultimamente, de uns anos para cá, eu também acho meio difícil, eu concordo com a Flávia. Eis que eu ainda tenho esperança que esse povo se arrependa e comece a pensar no povo de verdade.
Como os indicadores de RH podem ajudar as organizações? Uma das formas é essa que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que a gente pode fazer comparações e descobrir problemas existentes e resolver esses problemas. E a empresa ganha com isso. No caso das prefeituras, Estado, Presidente da República, isso aqui não funciona não, viu, gente? Existem os indicadores, mas eles não funcionam. Não funciona. Sabe, se vocês lembram que os indicadores de incêndio no ano de 2022 na Amazonas foi menos que o dobro do que os indicadores de incêndio que foram esse ano. Né? Se vocês compararem as queimadas do ano de 2022 e as queimadas do ano de 2024, vocês verão que em 2024 queimou o dobro, mais que o dobro do que o ano 2022. Só que lá no ano 2022 o pessoal cantava, né? Salva Amazonas! E cantava e falava que a Amazônia estava pegando fogo e todo mundo preocupado com a Amazonas e o presidente lá, Macron, preocupado com a Amazonas e beleza e tal. E agora, em 2024, que queimou mais que o dobro que 2022, vocês viram alguém cantar aí Salva Amazonas? Vocês viram alguém aí, vocês viram o Macron aí falar sobre a Amazonas, esses artistas famosos aí falar sobre a Amazonas? Não, gente, ninguém vê. Tudo é dinheiro. O dinheiro compra tudo. O dinheiro cala a boca de todo mundo. E dinheiro está sendo jorrado, assim, ó. 8 milhões para as ONGs. E aí, quem são as ONGs? Né? Quem são os donos das ONGs? E aí vocês vão descobrindo o que acontece. Então, os indicadores não funcionam nos governos, prefeituras. Não, isso aqui esquece. Lá o negócio é bem diferente. Agora, dentro das empresas, aí sim, das empresas privadas, aí os indicadores vão funcionar. Tá? Ah, professor, mas eu gostaria de colocar os indicadores lá da prefeitura. Para quê? Passar dor de cabeça? Porque no final não vai ter resultado nenhum. Não vai ter, gente. Não vai resolver de nada. Né? Às vezes, né, algumas questões assim, que são mais pejorativas para a população, às vezes a população reage àquele negócio ali e de repente tem algumas mudanças. Mas na maioria das vezes os caras vão olhar para esses indicadores e vai falar, não, esquece isso aí, né? Vamos fazer do jeito que nós quer aqui e pronto, acabou. Então ninguém está muito preocupado com isso. Agora, nas empresas privadas, isso aqui funciona. E funciona muito bem. As nossas estatais estão dando prejuízo. Né? Como que uma estatal dá prejuízo? Eletrobras, Petrobras, Correios estão dando prejuízo. Tá dando prejuízo. Agora, como que uma estatal do poste da Petrobras, do poste da Eletrobras, do poste dos Correios vai dar prejuízo? Como, gente, que dá prejuízo um negócio desse? Porque está sendo mal administrado. Se fosse privatizado, tenho certeza que estava dando lucro. Por que a baleia entra em extinção e a vaca nunca entra em extinção? Por que vocês acham que a baleia entra em extinção e a vaca não? Porque a vaca dá lucro. A vaca tem dono. A baleia não tem. Entenderam? Então, tudo que tem dono dá lucro, dá retorno, não vai acabar. Agora, um trem que não tem dono, um trem que ninguém é dono, estatais, essas empresas municipais e governo, não tem dono, gente. Quem que é o dono? Não tem. Ah, quem que é o dono da prefeitura aí do seu município? Não tem dono, por isso que acaba, por isso que vai à ruína, porque não tem um dono. Tem um cara lá para administrar que muitas das vezes não sabe administrar nem a própria vida e vai administrar a prefeitura. O que vocês acham que vai acontecer lá? Então, assim, infelizmente é uma dura e triste realidade que muitas das vezes nós vivemos no nosso país. Por isso que tem muito dinheiro, tem muita riqueza e tem muita gente passando fome e tem muita gente morrendo na fila de hospital. Muita gente precisando de um exame 2, 3, 4, 5 meses e não consegue.
Por quê? O dinheiro não é administrado, não tem dono. O povo gasta do jeito que quer, da maneira que quer e não sobra para o povo. Agora, na empresa privada, os indicadores vão funcionar. Porque na empresa privada, o dono está de olho. Se uma coisa não está bem, ele vai procurar melhorar. Ele vai criar um plano de ação e vai resolver o problema. Por isso os indicadores é tão importante, mas os indicadores é importante nas empresas privadas. As estatais, nessas empresas municipais, aí, prefeitura, estado, já era. Aí não vai virar. Então, como os indicadores podem ajudar, né? E aí eu até li aqui um pedaço, né? Os indicadores após definidos conforme as necessidades de cada organização, os indicadores de RH ajudam os gestores de negócios a monitorar o desempenho de seus colaboradores. Cria estratégias de desenvolvimento a fim de manter os bons resultados de produção e também permite que as empresas façam gestão de qualidade. Gestão de qualidade. Isso aqui é lindo, né, gente? Em resumo, os indicadores contribuem para a criação de uma visão mais ampla e estratégia de toda a estrutura humana dos negócios. Então, quando a gente tem os indicadores, a gente tem uma visão totalmente diferenciada do negócio, certo? Então, a gente olha para o negócio e a gente consegue identificar cada detalhe, cada problema, tudo que a gente precisa solucionar, resolver, a gente consegue ver nesses indicadores. Por que monitorar os indicadores de desempenho do RH? Bom, se você tem indicadores e você não faz um monitoramento, resolve de alguma coisa? São a questão dos indicadores nas prefeituras, nos estados e governo federal. Tem os indicadores, mas vocês acham que eles estão preocupados com os indicadores? Então não, gente. Estão nem aí para os indicadores. Agora as empresas sim, as empresas têm os indicadores e eles estão preocupados, eles estão monitorando, eles estão observando o que está acontecendo. E a empresa que tem os indicadores, mas não monitora, vira bagunça. De repente a gente está contratando meia dúzia de gente e está mandando uma dúzia embora por semana. E os colaboradores lá dentro da empresa estão tendo que fazer trabalho dobrado porque a empresa está com falta de colaborador. E aí, se a gente não tem aqui os indicadores para a gente estar observando o que está acontecendo, de repente a empresa vai parar por falta de colaborador. E a gente não está sabendo de nada. O negócio está aí. Então, dentro da empresa precisa ter esses monitoramentos, precisa ter acompanhamento, precisa estar verificando, tem que estar fazendo atualizações. E mais à frente a gente vai ver que se a gente tiver um software para fazer isso, é muito bom, vai ajudar bastante. Vai evitar aí, mão de obras excessivas todos os dias para alimentar as planilhas de indicadores. Tá bom? Diariamente nas empresas, os indicadores de desempenho do RH precisam ser monitorados porque possibilitam que as empresas tenham a oportunidade de agir rapidamente quando os episódios inesperados acontecem. Dentro do software, isso aqui é lindo de monitorar, porque o software ele já me dá gráficos, ele já me dá informações rápidas. Eu quero saber quantas pessoas eu contratei, quantas pessoas eu mandei embora da minha empresa nos últimos 6 meses. Eu entro no sistema da minha empresa, onde eu tenho um software que faz trabalho para mim, e eu consigo verificar as quantidades, os gráficos, tudo muito bem organizado. Então a gente tem os gráficos de quantas pessoas foi contratada, quantas pessoas foi demitida, quais foram ali os os porquês que essas pessoas foram demitidas. Então a gente tem ali a justificativa e a gente consegue acompanhar e verificar tudo isso. Então isso é lindo quando a gente tem um software. Quando a gente não tem um software para fazer esse trabalho, que a gente tem que fazer isso manual, dá um pouco mais de trabalho. Mas dependendo do tamanho da empresa, a gente consegue fazer esse trabalho com tranquilidade. A gente consegue também montar esses gráficos, uma planilha com gráfico dentro do Excel. É um pouco mais trabalhoso. Se a gente tem um software, vai ajudar bastante. Por exemplo, nós temos um software que a gente trabalha
que é o sistema, né, do SIGA. Esse SIGA é um sistema do governo do estado. Então, o SIGA, a gente tem dentro do SIGA a quantidade de alunos que são inseridos, a quantidade de alunos que desistiram, a quantidade de alunos que nem iniciaram, a quantidade de turmas que foram formadas, a quantidade de alunos que foram certificados, a quantidade de alunos que faltaram mais de uma vez, mais de 2 vezes. Então a gente entra dentro do sistema, a gente consegue verificar essas informações assim, ó, num passo de mágica, porque a gente vai abrindo cada local, né, cada departamento dentro do sistema e a gente consegue verificar os gráficos, tudo bonitinho, a gente consegue fazer comparação com o ano anterior, com o mês anterior. Então é tudo muito lindo quando a gente tem um software. Quando não tem, a gente tem que se virar nos 30, mas a gente precisa fazer também. E aí é onde é a importância aí de saber utilizar as planilhas do Excel. Vai ajudar bastante a gente a fazer esses gráficos. E a gente precisa monitorar todos os dias, né? Alimentar as planilhas. E no caso de não ter um sistema, quando a gente tem um sistema e o sistema vai sendo alimentado automaticamente com as informações que vão sendo lançadas no sistema. E existe alguns dos indicadores que a gente vai ter que fazer manualmente. A gente vai ter que verificar, a gente vai ter que observar, e aí geralmente tem uma pessoa para fazer esses apontamentos. Em um comércio com alta taxa de, por exemplo, aqui, deixa eu acabar de ler aqui. Diariamente nas empresas, os indicadores de desempenho de RH precisam ser monitorados, porque possibilitam que as empresas tenham a oportunidade de agir rapidamente quando os episódios inesperados acontecem. Por exemplo, em um comércio com alta taxa de defasagem de funcionários, convém monitorar por mais motivos os profissionais. Por exemplo, em um comércio com alta taxa de defasagem de funcionários, convém monitorar por quais motivos os profissionais não atuam de maneira integrada, pois tal descompasso pode ter relações internas ou externas, e entender essas razões auxilia no direcionamento das equipes. Além disso, monitorar os indicadores de desempenho ajuda as empresas a determinar práticas ineficientes da liderança, né? Então, a gente consegue identificar ou determinar essas práticas ineficientes de liderança. Ambientes de trabalho inadequados, falta de feedback, dentre outros problemas na estrutura do negócio. Então, se a gente não tem esses indicadores para a gente observar esses problemas existentes, a gente não consegue resolvê-los. E pode ser que chega um ponto que a gente precisa de fazer o trabalho, mas nós não temos profissionais dentro da empresa que faz o trabalho. Porque eles foram mandados embora e a gente nem percebeu que estava mandando todo mundo embora. Ah, professor, mas não acontece não, aí tem que ter o supervisor não vai fazer isso não. Bom, pode acontecer, né? E a gente tem que estar atento, porque pode acontecer. Vai que o gestor dá uma enganada lá, vai que ele está num dia ruim, né? E acontece isso. De repente ele tem só um colaborador lá para poder fazer o serviço e os outros daí já foram mandados embora, ou às vezes faltou no serviço e o outro foi mandado embora. Então, assim, existem várias questões nesse sentido. Quais são os principais indicadores de RH? É importante reforçar que existe uma grande variedade de indicadores de RH e cabe a cada empresa determinar quais são os melhores para si, certo? Então, eu não tenho como eu determinar quais são os melhores indicadores para uma empresa se eu não conhecer essa empresa. Então, eu preciso conhecer a empresa e a necessidade da empresa em ter os indicadores corretos para atender a necessidade dela. Então, existem muitos indicadores e a empresa vai utilizar aqueles que são legais para ela. E assim, dentre todos, reunimos, aqui no caso, nós temos aqui alguns principais dos indicadores
utilizados atualmente. Aqui nós vamos começar com o absenteísmo. Nós já estamos quase concluindo, viu, gente? O absenteísmo corresponde à prática de se abster, ou seja, é um indicador utilizado para medir a soma de ausência por faltas, atrasos ou saídas antecipadas dos funcionários durante o período de trabalho. Isso aqui, gente, gera problemas sérios dentro da empresa. Imagina que uma empresa tem um alto índice de absenteísmo e isso tende a crescer cada vez mais, porque se a gente vê um colaborador saindo mais cedo ou chegando mais tarde, e aí aquele colaborador não leva nenhum tipo de correção, nenhum tipo de corretivo ou nenhum tipo de... agora sumiu a palavra da cabeça aqui, gente. Nenhum tipo de advertência. O colaborador sai mais cedo, chega atrasado e não recebe nenhum tipo de advertência. Isso dá margem para que outros colaboradores façam a mesma coisa. Certo ou errado? O que vocês acham? O povo é levado, gente. Imagina você estar lá trabalhando lá, feito um doido, e olhando para o cara saindo mais cedo todo dia, chegando mais tarde, e ninguém fala nada? Pode falar, seu divino. O auditor do trabalho ele pode pedir esse índice, né, para dar uma olhada, não pode, da empresa? Exatamente. Aí o que acontece? Nós temos um cartão ponto que nós registramos. Aí o cara está saindo mais cedo e está deixando o cartão com outra pessoa para registrar o ponto. E as pessoas estão vendo aquilo. Está chegando mais tarde, porém o cartão dele está sendo batido mais cedo. Se a gente não tem um acompanhamento e eu não observo os colaboradores para verificar essas coisas, isso vai pegando. De repente está ficando só um para bater o cartão ponto dos outros. O resto está todo mundo indo embora. E aí está ficando só um. Aí de repente o infeliz acidenta no meio do caminho. E aí ele ainda está trabalhando, porque o cartão ponto dele vai ser batido às 18 horas, mas ele já foi embora às 5h30. Aí ele acidentou no meio do caminho às 5h30. Quando é 6 horas, o amiguinho dele passa o cartão dele lá na empresa. Só que ele já vai estar lá no hospital, acidentado. Imagina o tamanho do problema. Ah, mas como assim o cara tá no hospital e bateu o cartão dele aqui às 18 horas? Aí ele estava no hospital, deu entrada no hospital às 5h30 da tarde e o cartão ponto foi batido às 18. Então assim, gera problemas. Então a empresa ela tem que estar atenta a esses detalhes, né? O absenteísmo é um problema sério para uma empresa. E esse absenteísmo precisa ser acompanhado de perto. Pode falar, seu divino? Olha, eu já falei sobre o auditor do trabalho, ele pode visitar aí, não pode? É que eu Exatamente. preciso apertar a mãozinha aqui. Aí. Não é só em caso você deu exemplo aí da pessoa acidentou, não. Se tiver alguma irregularidade também, que o funcionário passa por aí, eles podem também acionar o auditor de trabalho para dar uma olhada, né? Exatamente. Tanto pode ter um auditor dentro da empresa, como pode vir um auditor do Ministério Público do Trabalho. Imagina que eu vou uma denúncia lá no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho vem verificar essa empresa e descobre um negócio desse. Gera uma multa milionária para a empresa isso aqui. Então, pessoal, isso é muito importante, a gente estar de olho no absenteísmo. Beatriz levantou a mão, pode falar? Professor, eu tive um acontecimento comigo dessa forma. Eu cheguei na empresa, fui contratada para ser gerente. E aí, no primeiro dia que eu cheguei, eu fui acompanhar a rotina do pessoal, eu fiquei horrorizada. Porque eu fui ver a folha de ponto, estava tudo desorganizado. E os funcionários tinham um costume de ir embora mais cedo, ou então, tipo, o horário era das 7 às 7 da noite. Aí tinha colaborador que chegava meio-dia para trabalhar, e depois no outro plantão eles iam e pagavam as horas que eles ficavam devendo. Olha que Então não bagunça. tinha organização nenhuma, tava tudo bagunçado. Aí quando eu cheguei, eu tive que reunir com as equipes para poder organizar.
até o horário de almoço, eles saíam todo mundo para almoçar e não ficava ninguém na empresa. Olha, que loucura. Então, pessoal, isso aqui é sério. É muito sério. Isso aqui gera problemas sérios para a empresa. Então, esse é um dos indicadores muito importantes que tem que estar, vocês têm que dar uma atenção muito grande para ele, tem que estar observando para poder resolver esses problemas existentes e não deixar isso daqui evoluir. Não pode deixar crescer. Isso aqui é uma erva daninha que você tem que tirar ela quando ela começa a brotar. Porque se isso aqui enraizar, depois é dor de cabeça na certa. Vai ser dor de cabeça na certa. No RH, esse indicador pode identificar contratempos que não estão sendo identificados por outros indicadores. Por isso, esse indicativo é um grande aliado do Employer Branding da corporação, auxiliando na construção de um ambiente de trabalho favorável para os colaboradores. Acompanhar os níveis de absenteísmo é de suma importância, pois quando o RH consegue entender a conduta de um profissional que falta ou se atrasa muito, torna-se muito fácil evitar que esse tipo de comportamento atinja ou se replique em toda a equipe de trabalho. Porque uma erva daninha vai causando estrago por onde ela vai passando ali. Porque ela vai influenciando outras pessoas, né? Na verdade, aqui um colaborador que começa a ter absenteísmo alto, ele começa a influenciar outras pessoas. E outras pessoas, e outras pessoas. De repente você está com todo mundo lá tendo absenteísmo. Né? Então você precisa resolver esse problema o mais rápido possível. Bom, vou deixar o turnover para falar na próxima aula, porque nosso tempo já foi, né? Então eu vou deixar aqui o turnover para a gente poder falar na próxima aula. A gente vai falar sobre turnover e rotatividade, certo? Eu quero agradecer vocês pela participação. Até aqui tranquilo? Muito bem. Muito obrigado a todos vocês. Tranquilo, aí, professor. Sim? Seu Divino, o senhor ia falar? Não, que eu apertei sem querer aqui. Ah, tá, tudo bem. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Beatriz, aí, por compartilhar conosco aí os conhecimentos. E vai ser muito bom. Eu espero que você traga para nós aí nas próximas aulas aí também, compartilhe sobre os indicadores, né? Você trabalhava com indicador, então é muito bom. Vai nos ajudar bastante. Muito obrigado, pessoal. Tenha aí um excelente final de noite. Bom descanso a todos vocês. Que essa semana seja repleta de bênção. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Amém, professor. Boa noite. Amém. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.